Bom, boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a tomarem assento. Mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. O presbítero André falou isso logo no início. É uma alegria tê-los aqui conosco. Caso você esteja nos visitando pela primeira, segunda vez, não deixe de passar ali no balcão de conexão, aqui à esquerda, de quem sai do templo, para retirar um presente. É uma forma de nós agradecermos a sua presença aqui conosco hoje. O pastor Cristiano, hoje, ele está visitando a nossa igreja filha em Itajubá, Minas Gerais, a igreja do Redentor, lá em Itajubá. Alguns irmãos aqui da igreja também estão com ele, o Nelsinho, que toca baixo, o Bruno e Raquel, tem também a Gláucia e o Eduardo, com as famílias também, então estão todos lá como parte da celebração de mais um ano da igreja do Redentor lá em Itajubá. O pastor Cristiano pregou lá hoje na parte da manhã. Nós chegamos a mais uma mensagem da nossa série intitulada Detox. Nós estamos projetando aí a arte da série, como nós temos dito, inspirada em Provérbios, que diz que 6 coisas o Senhor odeia e uma ele detesta. Então nós temos caminhado em cada um dos tópicos. Nós falamos sobre mãos que derramam sangue no último domingo, e hoje nós falaremos sobre coração que traça planos perversos. Para meditarmos sobre esse texto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Samuel, capítulo 11. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. O texto também será projetado. Diz assim a palavra do Senhor: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos de seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois,
deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Então, Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo, Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Quanto à mulher de Urias, soube que seu marido era morto. Ela chorou por ele, passado o luto. Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, Deus, e somos carentes, Deus, de ouvir a Tua voz. Deus Santo, eu te peço que o Senhor possa falar, Deus. Fala conosco. Deus, que os nossos ouvidos, Deus, estejam prontos para ouvir as verdades contidas na Tua palavra. Deus, que o nosso coração, Deus, não apresente obstáculos, Senhor, para o Teu Santo Espírito, que Ele possa invadir, Senhor, todo o nosso ser, transformando, Deus, o nosso coração, transformando, Deus, a nossa mente. Deus, que o Senhor livre-nos de ter coração insensível à Tua voz. Livre-nos, Deus, de ter pensamentos obstinados, incapazes, Senhor, de serem sensíveis àquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Deus Santo, em nome de Jesus, Deus, fala conosco. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto reúne uma parte daquelas porções das Sagradas Escrituras que, por vezes, dão uma reviravolta no nosso estômago devido à gravidade daquilo que é registrado nas Sagradas Escrituras. Mas antes de nós começarmos a entrar no texto e meditarmos sobre aquilo que nós nos propomos a falar hoje, sobre coração que traça planos perversos, gostaria de compartilhar uma pequena experiência, para tentar trazer um pouco de luz para aquilo que nós vamos conversar hoje. Quando eu estava para casar, eu e minha esposa, a gente saiu para almoçar com alguns amigos da igreja, a gente estava naquela fase de organização da casa, nós já tínhamos comprado um pequeno apartamento, e num almoço com o pessoal da igreja, uma vez aí uma irmã começou a fazer perguntas para a gente, onde nós iríamos morar e tal. Nós fomos conversando, explicando que nós estávamos ajeitando algumas coisas, e o apartamento era um apartamento bem pequenininho, e a gente estava pensando como organizar as coisas, como arrumar a cozinha, como arrumar o quarto. E essa irmã, ela, apesar de não
atuar na área de arquitetura. Ela era arquiteta de formação e eu não sabia. Ela trabalhava numa outra área, mas ela era formada em arquitetura e adorava essa parte de arquitetura de interiores. Ela falou assim, se vocês quiserem eu posso ir lá e ajudar vocês. Aí a gente falou assim, bom, fechado, né? Já estava sendo difícil arrumar a casa, quanto mais pagar um arquiteto para decorar a casa. Então ela foi lá e nos ajudou. E foi impressionante como alguns espaços que a gente não sabia muito bem como organizar, ela falou assim, não, você puxa uma paredezinha de drywall aqui que não ocupa espaço e vai dividir o ambiente, e quebra aqui e abre uma porta, e abre do outro lado, e fecha do outro lado. E foi apresentando algumas soluções para a gente. Eu fiquei maravilhado com aquilo, porque eu nunca... Claro que eu conhecia a profissão de arquitetura, mas nunca tinha conversado com um arquiteto e assim, visto um caso concreto, e foi o nosso. E foi muito legal, a gente ficou muito grato a ela, porque ela nos ajudou a dar cara para a nossa primeira casa. E as nossas filhas, até hoje, elas falam que gostavam muito do nosso primeiro apartamento. E foi muito interessante a gente ver como os projetos, a forma como ela foi organizando, né, cada um dos espaços, e foi amarrando e linkando cada uma das coisas, e ver tudo aquilo pronto, de tal forma que isso atendesse às nossas expectativas. E a arquitetura é uma coisa fantástica, né? Porque não tem só arquiteturas de interior, tem arquitetos que se especializam em outras áreas, arquitetos da área de paisagismo, e na área de urbanismo, organizando cidades como um todo. Então, cada um com a sua área de especialização. Por vezes, a gente acaba se relacionando com a vida e com as pessoas como se arquiteto fôssemos. Só que a nossa área de especialização não é urbanismo, não é paisagismo, mas é o egoísmo. Nós tendemos a dar uma coloração um tanto quanto do nosso eu em todos os nossos projetos, fazendo com que eles convirjam de tal maneira que atendam todas as nossas necessidades. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente se dá conta de alguém que fez um projeto dessa natureza. A questão é que quando nós nos empenhamos, nos engajamos a desenvolvermos projetos dessa natureza e com toda a força para atendermos tão somente aos nossos sonhos, quando o nosso coração ele está equivocado, o resultado pode ser bastante danoso. E foi isso que Davi fez. Quando a gente lê esse texto e tem um raio-x de tudo o que aconteceu, a gente fica bem chateado com Davi e fala assim, poxa, Davi foi bastante perverso, foi muito mal. Só que as Sagradas Escrituras, por vezes, são questionadas quanto à sua veracidade, quanto à sua origem. Só que a beleza das Sagradas Escrituras reside, por vezes, em episódios exatamente como esse, em que o escritor sagrado ele não dedica tempo maquiando a história, disfarçando o caráter das pessoas que estão ali envolvidas. E aqui trata-se de um dos personagens principais da narrativa bíblica. Foi através de Davi que veio a linhagem do nosso Senhor, do nosso Salvador. Só que esses homens e mulheres eram homens também de carne e osso, assim como nós somos, sujeitos às mesmas paixões, assim como nós somos. E Davi era um desses homens. Mas Davi, ele era um homem que é dito pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. Então, quando a gente se apressa em falar que Davi, num episódio como esse, a gente se apressa em emitir julgamentos sobre Davi, dizendo que ele era alguém perverso, a gente precisa lembrar disso. Ele foi dito como alguém segundo o coração de Deus e por isso foi ungido como rei. Davi, ele interpretou corretamente a lei quando ele deu pão da proposição para os seus homens, quando ninguém ousava comer o pão da proposição, e ele fez aquilo que depois, muitos anos depois, Jesus Cristo declarou que foi uma decisão acertada. Davi, ele também compôs o Salmo 22, que de forma profética falou sobre o ministério de Jesus. Então, ele foi usado por Deus em profecia. Davi, ele também demonstrou seu coração inclinado para construir um templo para o Senhor, um tipo de preocupação que talvez outros antes dele não tenham tido. E ele teve esse tipo de preocupação. Era alguém que buscava em todo o tempo entender qual era a vontade do Senhor. Buscava se colocar diante da vontade do Senhor. Era alguém que, diante de Golias, um gigante, em que nenhum homem em Israel ousou se levantar para enfrentar,
Davi se pôs à disposição para enfrentá-lo e não só enfrentou, venceu, mas não confiando na força do seu próprio braço, mas dizendo que estava indo contra esse gigante, não a partir das suas próprias competências, mas em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele entendia que a afronta levantada por Golias não era uma afronta simplesmente contra o exército de Israel, mas era uma afronta contra o Deus vivo. E por isso ele se levantou para poder enfrentar esse gigante. Então, quando a gente olha para todos esses predicados de Davi, a gente se dá conta que a gente está diante de alguém que tinha um tipo de vida singular. Alguém que viveu diante de Deus e dos homens de forma admirável. E se Davi, sendo quem foi, tropeçou de forma tão feia, é necessário que eu e você examinemos o nosso próprio coração com bastante cuidado. Porque nós não estamos livres de incorrer em pecados semelhantes. Um homem acerca de quem o próprio Deus disse que era alguém segundo o seu coração. Quando a gente olha o início do capítulo 11 do livro, segundo Samuel 11, a partir do versículo 1, o texto já estabelece um claro contraste acerca daquilo que Davi tinha decidido fazer e aquilo que os outros reis costumavam fazer naquela época do ano. O texto já começa dizendo que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então, por que os reis costumavam sair para a guerra? Provavelmente era a época da primavera, a época em que os campos continham mais mantimentos, era mais fácil que os exércitos se preservassem, pudessem ter alimentação durante as suas campanhas militares. Por isso era um período marcado por essa característica, era um período em que os reis iam para a guerra. E Davi não foi. Então, a gente percebe que o escritor sagrado ele já está querendo estabelecer um paralelo entre aquilo que todos os reis costumavam fazer e aquilo que Davi estava fazendo naquele momento. Davi estava agindo de forma diferente. Esse contraste ele não é acidental. A gente pode perceber que aí já está registrado uma certa crítica em relação àquilo que Davi fez. Davi, a essa altura da sua liderança em Israel, já tinha colecionado muitas vitórias. Já era alguém muito respeitado em Israel. Já tinha expandido seu reino. Já gozava da confiança de todo o povo. Davi já tinha um nome bastante proeminente sobre todo o Israel. E quando chega nesse ponto, Davi entende que as pessoas de Israel, seu exército, seu general, todo o restante poderia ir para a guerra. Ele não precisava mais ir. Ele não se via mais como um rei, como os demais reis. Ele se via num status diferente. Ele se via como alguém que poderia se dar alguns luxos, algumas liberdades. Hoje, por vezes, a gente vê algumas pessoas falando sobre se dar o direito de fazer determinadas coisas. É um discurso bastante comum nos nossos dias. Davi talvez tenha sido um dos precursores desse tipo de pensamento. Principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais extravagante, aí diz, não, eu tenho o direito de fazer tal coisa. Eu posso me dar a liberdade de fazer isso. Quando vai fazer uma compra um pouco mais cara, quando vai fazer uma viagem um pouco mais dispendiosa, quando vai extrapolar um pouquinho, fugindo um pouquinho da dieta, comendo mais doce do que o normal, como eu costumo fazer às vezes, minha esposa dá um puxão na minha orelha, fala assim, já está bom de doce. Então a gente fala, não, eu tenho o direito de fazer isso, eu posso me dar a liberdade de fazer isso. A gente vê que Davi, nesse momento, ele poderia estar imerso nesse tipo de sentimento. Algumas pessoas dizem que o que Davi fez foi por conta
do ócio, de ter ficado parado no palácio. Só que ele poderia ter ficado no palácio e ter feito várias outras coisas. Ele poderia ter ficado no palácio e ter separado o tempo de oração. Ele poderia ter ficado no palácio e ter composto mais salmos. Ele poderia ter ficado no palácio e ter feito diversas outras coisas. Então, a ociosidade, ela não é sinônimo de feitos maléficos. É um engano a gente achar que a gente pode inventar várias atividades dentro da igreja e superlotar a nossa agenda, fazendo com que as pessoas fiquem aqui dentro de domingo a domingo e tenham um encontro de oração, leitura da palavra, se o coração delas estiver distante. Não faz sentido você afogar pessoas com ativismo religioso se o coração dessas pessoas não estiver verdadeiramente transformado, não estiver mergulhado naquilo que se propõe a fazer. Davi, ele não cometeu tal pecado por conta da ociosidade, mas ele cometeu tal pecado porque ele não se via mais como um rei, tal como os outros deuses. Davi entendia que ele poderia se dar a liberdade, se dar o luxo de permanecer no palácio. Quando a gente olha para o nosso próprio meio, eu digo dentro do meio protestante, dentro de círculo de igrejas evangélicas, porque eu creio que é mais frutífero nós fazermos análise dentro do próprio meio em que nós estamos imersos, ao invés de analisarmos cenários que nada têm a ver conosco. Tenho certeza que você vai lembrar de pastores, homens, mulheres, que tiveram uma envergadura ministerial grandiosa e em algum momento da sua caminhada olharam para o lado e entendiam que não estavam mais entre iguais, mas que estavam num patamar acima de outras pessoas, que não tinha mais ninguém a quem eles pudessem prestar contas. Afinal de contas, todas as pessoas deveriam segui-lo de forma inquestionável. E a gente não precisa investir muito tempo descrevendo o tipo de ministério que essas pessoas mantinham, desempenhavam. Mas todos nós sabemos de histórias que não acabaram bem quando chegaram nesse ponto. De pessoas que acreditavam que não precisavam mais prestar contas a ninguém. E se afogaram num lamaçal de pecado que, se contassem a elas que elas fariam tais coisas, elas jamais imaginariam que cometeriam erros de tal magnitude. Fazendo com que várias outras pessoas viessem a sofrer com a sua queda, trazendo sofrimento, dor. Eu tenho o direito de fazer tais coisas. Eu posso me dar a liberdade de agir assim. Quando a gente olha para esse tipo de coisa, nós estamos empreendendo um projeto, tal como os arquitetos, só que no meio desse grande projeto tem um altar em que nós colocamos o ego sobre ele. E aí nós passamos a nos tornar irreconhecíveis até para nós mesmos. E quando a gente olha para o Davi do capítulo 11 de 2 Samuel, ele nada tem a ver com o Davi de capítulos anteriores, que mesmo com Saul o perseguindo, ele respeitou a autoridade de Saul porque entendia que era alguém ungido pelo Senhor. E respeitou a autoridade de Saul em circunstâncias que poucas pessoas fariam isso. Alguém que soube aguardar o momento em que Deus o consagraria como rei, entendendo que o tempo pertencia ao Senhor. Então, quando a gente olha para o exemplo de Davi, nós percebemos que algo aconteceu no seu coração que não foi simplesmente pensar que cabeça vazia é oficina do diabo. Não. O coração dele se apartou do temor do Senhor. Ele passou a entender a si mesmo como ocupando o trono da sua existência. E quando Davi faz isso, ele fica no palácio, ele decide não ir para a guerra, assim como todos os outros integrantes do exército, como seu general. Davi, ele sobe no alto do seu palácio,
no terraço do seu palácio, ele olha para o lado e ele vê uma bela mulher que está se banhando. Davi, ao avistar Batseba, ele fica encantado com a sua beleza. Ele procurou informar-se acerca de quem era aquela mulher. As informações acerca de Batseba pouca importância tiveram na decisão de Davi. Porque as pessoas dizem a ele, ela é filha de Elisã, esposa de Urias, o heteu. Mas nenhuma dessas informações elas são consideradas por Davi. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais à frente, mas é interessante isso. Ele pergunta quem é, as pessoas explicam de quem se tratava, ele diz, ok, mandem trazê-la. E no momento em que Batseba é trazida, ela, após ter dito o nome dela, ela é descrita como filha de alguém, como esposa de outro homem. E tudo isso é desconsiderado por Davi. E é enfatizado também que ela tinha acabado de passar pela purificação por conta da menstruação, para que deixasse claro que não existia a possibilidade de Batseba estar grávida do seu próprio marido. Então são detalhes do texto que nos chamam a atenção para tudo que envolve a narrativa. Tudo isso as pessoas sabiam. As pessoas sabiam que ela tinha passado pelo período da sua menstruação, então ela estava cerimonialmente impura. Então, por conta disso, as pessoas sabiam que ela não estava grávida do seu marido. Então, tudo isso acabava sendo do conhecimento das pessoas mais próximas. Então, Davi ele não se apaixonou por ela a ponto de querer casar com ela, porque ele sabia que ela era casada. Davi não se apaixonou por ela a ponto de querer convencer Urias a dar a ela a carta de divórcio para que ele pudesse casar. Não. Davi, ele passou a se ver num status tão diferente das demais pessoas que ele entendia que ele poderia consumir pessoas. Ele poderia consumir Batseba para satisfazer seus apetites, poderia usar uma mulher para poder atender aquilo que seus olhos cobiçaram, simplesmente por conta de um capricho. Davi, ele se deitou com Batseba e mandou ela embora e depois simplesmente foi avisado por ela que ela estava grávida. Quando a gente pensa sobre a ideia de consumir pessoas, isso é algo muito perverso, porque olhar para o outro e vê-lo tão somente como um meio de satisfação pessoal é um comportamento predatório. Desvalorizar outras pessoas, consumir pessoas, é olhar para alguém que foi criado à imagem e semelhança do Senhor e tratá-lo simplesmente como um meio para que nós possamos satisfazer, atender as nossas necessidades, alcançar os nossos objetivos. É descaracterizar aquilo que Deus criou e disse que era muito bom. A prática de consumo de pessoas se dá quando você não reconhece mais identidades. Você começa a olhar as pessoas baseado tão somente naquilo que essas pessoas possuem, nas qualidades que elas têm, nos benefícios dos quais você pode usufruir, naquilo que pode ser útil, nos recursos, no conforto que você pode desfrutar estando com elas, na ascensão social, network. Você olha para as pessoas como meio, olha para pessoas como oportunidade, olha para pessoas como uma forma de alcançar aquilo que você realmente deseja. Essa capacidade de despersonalizar seres humanos é algo extremamente grave, porque quando você usa sexualmente, por exemplo, uma pessoa, assim como Davi fez, talvez você esteja cativando afetos com os quais você jamais tenha interesse em tratar deles. Quando você se aproxima de uma pessoa, desconsiderando que ela tem sentimentos, tem emoções, tem expectativas, e você trata ela como um boneco, como alguém que você pode usar e mandar embora, assim como Davi fez. Essa é a perversidade do nosso tempo, essa é a feiura
da banalização do contato íntimo do nosso tempo. Não é simplesmente pelo relacionar-se sexualmente antes do casamento. É óbvio que é isso que nós acreditamos, é óbvio que é isso que nós preconizamos. Mas a feiura disso está no fato de você tratar a pessoa como um objeto. E quando a gente começa a pensar nisso como realmente é, como nós passamos a olhar para o pecado tal como ele se apresenta, nós começamos a perceber o quanto isso é ofensivo ao Senhor. O quanto de perversidade está intrínseco a esse tipo de comportamento, a esse tipo de atitude. Quando você constrói uma amizade tentando fazer uso da situação financeira de uma outra pessoa só para te trazer conforto, só para que você possa fazer uma foto legal para colocar no seu Instagram, para poder ir para casa de veraneio, para poder estar junto. Ou alguém que, por conta da ocupação que essa pessoa tem na empresa onde trabalha, tudo isso pode passar despercebido diante dos homens, mas está patente aos olhos do Senhor. Tudo isso está muito claro aos olhos de Deus. A forma como nós vamos esboçando esses nossos projetos, esboçando esses nossos planos, a fim de que eles venham a atender às nossas necessidades, às nossas expectativas. E foi isso que Davi fez. E como eu falei, quando ele perguntou acerca de quem era Batseba, e disseram a ele que ela era filha de Elisã, esposa de Urias, é importante a gente atentar para o fato que Urias, ele não é citado tão somente como sendo o marido de Batseba. Se você for lá em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 39, você vai ver o nome de Urias relacionado como um dos principais guerreiros de Israel. Urias, ele era um dos principais soldados do exército de Israel. Ele era uma das pessoas que melhor defendiam Davi e o povo de Israel. Uma das pessoas que mais havia dedicado da sua própria história, das suas habilidades, da sua capacidade para defender Davi. E Davi sabia disso. Ele é relacionado como os valentes de Davi. Se você for olhar lá, 1 Samuel, capítulo 23, depois você acompanha o texto. Então, Davi usou a mulher de Urias. Em seguida, após ter praticado um delito tão grave que em Israel era considerado digno da pena capital, as pessoas eram apedrejadas por adultério, é isso que aconteceria com Batseba. Davi, ele manda chamar Urias, para que de alguma forma ele pudesse transferir a responsabilidade da paternidade para o marido de Batseba. Urias vem até Davi, traz notícias do campo. Davi, de forma dissimulada, pergunta sobre Joabe, pergunta sobre a guerra. E a gente vai vendo a frieza de Davi. Vai vendo a dissimulação em tudo quanto ele vai dizendo. E Davi tenta, de toda forma, fazer com que Urias vá para casa, se deite com a sua esposa. Só que Urias, ele mostra um caráter invejável. Ele diz, meu rei, como eu posso ir para minha casa, deitar com a minha esposa, sabendo que Joabe, a arca da aliança, todo Israel está dormindo em tendas, batalhando a favor de Israel, lutando as nossas lutas, como eu faria tal coisa? Eu não consigo fazer isso. E Urias dorme com os servos no palácio. Davi tenta uma segunda vez e embriaga Urias. E Urias, ainda assim, se mantém firme em seu propósito de não se entregar aos confortos do seu próprio lar, sabendo que seus companheiros estavam dormindo em tendas, passando por dificuldades, vivendo
às agruras da guerra. Ele não se permite ter conforto no lar, sabendo que seus companheiros estavam lá, na trincheira. Então, Davi desiste da ideia de fazer com que a paternidade fosse transferida para Urias. E ele escreve uma carta, a sentença de morte de Urias. Ele coloca numa carta, envelopa e entrega ao próprio Urias. E manda que Urias levasse a Joabe. Quando a gente olha para toda essa história, a gente vai percebendo que Davi, na sua escalada em preservar o próprio nome e satisfazer os seus prazeres, ele vai fazendo um ajuste atrás do outro nesse seu projeto. De forma engenhosa, ele faz com que Batseba venha até a sua casa. De forma engenhosa, ele traz Urias para assumir a paternidade. De forma engenhosa, ele tenta fazer com que Urias, por 2 vezes, por 2 noites seguidas, durma com a sua esposa. A primeira vez, tendo voltado da guerra. A segunda vez, o embriagando. E não conseguindo fazer isso, toque final no seu projeto, ele escreve a sentença de morte de Urias em envelope e faz com que ele levasse ao general de Israel. A inconsequência de Davi em trair Urias não consiste numa traição somente a Urias, mas a fidelidade demonstrada por Urias, quando ele está dentro de Israel, não se permitindo dormir dentro da sua própria casa, mostra que Davi, ele traiu todo o seu exército, todas as pessoas que estavam lá combatendo em seu nome e em nome de Israel. Todas as pessoas que estavam lá arriscando sua vida pelo seu rei e por Israel. Porque da mesma forma que foi com a esposa de Urias, poderia ser com a esposa de qualquer um dos outros soldados. Quando a gente olha para isso, a gente se dá conta que o coração humano, a partir do momento em que o que está em jogo é a preservação do seu próprio nome, existem pessoas que podem não mensurar o grau de dignidade, o carinho, a consideração, o respeito com o qual foram tratados. E nessa escalada de esboçar projetos que visam a própria preservação, por vezes a gente pode ferir pessoas que nos são bastante caras, que nos são muito preciosas, e infligir sofrimento e morte a essas mesmas pessoas. E foi isso que Davi fez. João, no capítulo 3, nos versículos de 19 a 21, quando ele fala sobre o ministério de Jesus Cristo, ele diz: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Quando a gente olha os feitos de Davi, talvez você possa trazer à memória momentos em que você possa ter projetado circunstâncias em que, objetivando extrair alguma vantagem, algum benefício, algum prazer, você tenha feito tais coisas. E nesses momentos, teu coração fica um tanto quanto taquicárdico, você fica com o coração acelerado, nervoso. Não é simplesmente a adrenalina pela aventura do que você está fazendo, mas é a convicção de que você está fazendo algo errado contra Deus. É a certeza de que, ainda que ninguém saiba, aquilo que você está fazendo está patente aos olhos do teu Criador. O problema é que quando o homem envereda por caminhos assim, no início ele pode até ficar bastante taquicárdico, nervoso, ansioso, aflito, se sentindo desconfortável, mas à medida que ele vai enveredando por caminhos assim e fazendo projetos cada vez mais audaciosos nessa arquitetura do ego, a tendência é que o seu coração vai ficando um tanto quanto cauterizado
E seus projetos vão ficando ainda mais audaciosos. E você vai começando a fazer coisas cada vez mais perversas, capaz de ferir cada vez mais pessoas, capaz de desconsiderar o amor, o afeto que pessoas que lhe são caras devotaram a você. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Essa tendência de migrar cada vez mais para as trevas, a fim de que as suas obras não sejam manifestas. Se afastando cada vez mais do Senhor, se afastando cada vez mais de Deus, se afastando cada vez mais de Cristo. Porque não há como caminhar na luz vivendo de tal forma. Ou você é um zumbi caminhando dentro de uma igreja, ouvindo a palavra e completamente indiferente tudo quanto ela te confronta, ou você não resiste, não consegue mais conviver com a exposição das Sagradas Escrituras, sabendo tudo quanto habita no teu coração. Talvez a situação de Davi, o exemplo de Davi, sirva de alerta para você em situações futuras. Talvez você esteja vivendo um episódio como esse agora na tua vida. Ou talvez você já tenha vivido um episódio como esse. E nessa corrida desenfreada para tentar preservar o próprio nome, guardar o próprio coração, talvez você tenha ferido pessoas, mas a culpa esteja te consumindo por dentro. No outro texto, Davi é duramente confrontado pelo profeta Natã. E nesse momento ele compõe o Salmo 51. Eu gostaria de ler todo o Salmo com vocês. O Salmo é um pouquinho extenso, mas creio que vale a pena, sabendo de tudo quanto a gente acabou de refletir sobre aquilo que Davi viveu. Diz o seguinte, Salmo 51, a partir do versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te agrada da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Imagine Davi trazendo à memória que ele, não só Urias foi morto, mas outros oficiais foram mortos, para que o adultério dele pudesse ser encoberto. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Davi diz aqui que não adianta trazer ofertas, sacrifícios, não adianta trazer culto, prestar culto ao Senhor, se o teu coração não estiver quebrantado. Sacrifício a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica
as muralhas de Jerusalém, e então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Quando a gente olha para a declaração de Davi nesse salmo, tendo como pano de fundo tudo que ele tinha vivido no adultério com Batseba, o assassinato de Urias, a morte de outros oficiais que foram igualmente sacrificados para que o seu nome pudesse ser preservado nesse adultério, a gente vai se dando conta por que Davi ele está tão impactado por conta do pecado que cometeu. Porque ele sabe que o pecado que ele cometeu foi diante do Senhor. Tudo isso estava patente diante do Senhor. Por vezes a gente fala, não, eu sei que eu pequei, mas Deus sabe que eu sou concebido em pecado, sabe que minha natureza é caída. E às vezes a gente ouve pessoas dizendo isso como se isso fosse uma espécie de excludente de ilicitude, como isso fosse uma licença poética para se entregar ao pecado, como se isso trouxesse algum alívio de consciência. Não, é importante que a gente entenda que não existe graça barata. É importante que a gente lembre que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele levou uma surra violenta, recebeu uma coroa de espinhos e foi pendurado numa cruz por conta dos nossos pecados. É importante que nós pensemos que o fato de sermos pecadores, de termos uma natureza caída, isso não diminui a gravidade do mal que fazemos. É por isso que Davi ele está tão sentido, por isso que ele está dizendo que os ossos dele estão como se tivesse esmagado. É por isso que ele diz que perdeu a alegria da salvação. É por isso que Davi está dizendo que tem a sensação de que o Senhor tirou dele o seu Santo Espírito. E ele pede, Senhor, cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Davi está clamando ao Senhor que faça nascer de novo esse senso de filiação, de que ele pertence ao Senhor. Porque por vezes mergulhar em pecados tão feios pode fazer com que o coração do homem esteja tão cauterizado que ainda que ele esteja oferecendo sacrifício, que certamente Davi continuava oferecendo sacrifício, certamente Davi continuava indo ao templo, certamente Davi continuava entregando oferta, certamente existem pessoas que podem continuar indo à igreja todo domingo, lendo as Sagradas Escrituras, mas com seu coração distante do autor das Sagradas Escrituras. É por isso que ele compõe o Salmo 51 com um coração tão quebrantado. É por isso que é necessário nós, quando nos encontrarmos em situação como essa, nós levarmos o nosso coração, levarmos o nosso pensamento até a cruz. Porque quando a gente pensa em Jesus Cristo, ainda que a nossa tendência arquitetônica não seja paisagismo, urbanismo, seja o egoísmo sempre, com o nosso Senhor Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo, ele não nos chamou para nos usar, para consumir pessoas. Pelo contrário, ele nos chamou para que nós o consumíssemos, para que nós comêssemos da sua carne e bebêssemos do seu sangue. Para que todos aqueles que têm fome e sede de justiça pudessem se alimentar de Cristo e assim fossem salvos. É por isso que nós fomos chamados, para isso nós fomos chamados, não para que nós pudéssemos ser consumidos, mas para que nós consumíssemos o Cordeiro Santo. Para isso nós fomos chamados. Jesus Cristo, ele não nos chamou para que nós pudéssemos enchê-lo com as nossas potencialidades, para que nós pudéssemos ornamentar a sua vida. Não. Ele não precisava ser cheio de nada. Pelo contrário, ele esvaziou-se da sua glória, ele se fez servo. Ele assumiu forma humana. Ele nasceu pobre. Ele caminhou de tal forma que ele diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos ser cheios da sua graça. Então ele esvaziou-se para que nós pudéssemos ser cheios. Jesus Cristo, ele não buscou desenfreadamente limpar o seu próprio nome, pelo contrário. Jesus Cristo, ele morreu uma morte vexatória, uma morte humilhante.
Ele morreu uma morte que era digna de criminosos, de assassinos. A morte em que um homem ficava pendurado, seminu ou praticamente nu, agonizando. Ele fez com que o seu nome fosse considerado, fosse cogitado entre os transgressores. Ele lançou lama no seu próprio nome, para que o meu nome e o seu nome pudessem ser escritos no livro da vida. Mas a gente continua fazendo os nossos projetos arquitetônicos, especializados no egoísmo. Mas Jesus Cristo, Ele nos ama de tal forma, que Ele se apresenta como o pai do filho pródigo. Ele se apresenta como o pastor que está em busca da ovelha perdida. Ele se apresenta como a mulher que está atrás da dracma que caiu dentro de casa e que ninguém conseguia achar. Não importa qual seja a gravidade do seu pecado, do meu pecado. Não importa qual tenha sido o projeto que você tenha esboçado no escritório do teu coração. Não importa se esse projeto entrou em fase de execução, se ele foi consumado. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para limpar-nos de todo o pecado. Essa é a verdade última sobre a vida de todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Ainda que nós tenhamos traçado planos perversos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele traçou o plano da salvação. E dentro dessa arquitetura da graça, Ele chamou eu e você para que nós pudéssemos ser filhos. E uma vez filhos, essa verdade é uma verdade irrefutável sobre a minha e sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pedir que o Senhor nos conceda graça, a fim de que o nosso coração seja inclinado a essa outra especialidade, não mais a do egoísmo, mas a do serviço àquele que nos resgatou. Deus amado, nós te damos graças pelo teu amor. Te damos graça, Deus, porque apesar do nosso coração, por vezes, se configurar como essa espécie de escritório da arquitetura do eu, o Senhor transformou-nos, Deus, em alvos, em objetos do teu amor, da tua graça, e por isso nós fomos salvos, Senhor. Nós te louvamos por isso e te pedimos, Deus, que o Senhor possa livrar-nos, Senhor, da maldade do nosso coração e que o Senhor possa ajudar-nos, Deus, a confiar nesse amor e fazer cair, Deus, diante de Ti, todas as máscaras, tudo aquilo que a gente acredita que é possível esconder diante da Tua presença. E que a gente possa abraçar a cruz, Deus, a fim de que todos os nossos planos perversos sejam desconstruídos, para que a gente abrace definitivamente esse projeto de amor que foi consumado no sangue do Teu Filho. É em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós oramos. Amém, Senhor.